A consolidação das leis do trabalho, ou nossa conhecida CLT, foi aprovada pelo Decreto 5452 de 1º de maio de 1943 e foi modernizada pela Lei 13467 de 13 de julho de 2017. Ela procurou modernizar a relação entre empregado e empregador no Brasil, como, por exemplo, as férias, e é sobre isto que vamos falar neste vídeo. A CLT, então, foi aprovada em 1º de maio de 1943. Bem antiga, né? Já tem aí mais de 70 anos. Mas não é porque a CLT foi aprovada em 1º de maio que comemoramos o Dia do Trabalho nesta data. E sim, devido a uma manifestação para redução da carga horária ocorrida em 1º de maio de 1886 nos Estados Unidos. E desde então é comemorado em vários países da América e Europa. E nestes 70 anos de CLT houveram muitas mudanças aí nas relações trabalhistas, por isso a necessidade da modernização que veio com a Lei 13467 de 2017. Alguns pontos das férias foram modificados e outros mantidos, como por exemplo, o artigo 134 da CLT, ele continua com a mesma redação e diz que as férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Ou seja, é o patrão quem continua com a decisão nas mãos de definir qual o período em que o funcionário vai usufruir de suas férias. O funcionário, então, após trabalhar por um período sem afastamento de 12 meses, adquire o direito a 30 dias de férias. Outro artigo que não mudou é o artigo 145, que diz que o pagamento da remuneração das férias serão efetuados até 2 dias antes do início da mesma. Até então, nenhuma mudança. Mas a flexibilização veio com o parágrafo 1º, que afirma: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, a partir desta nova redação da lei, podemos, se ambos, patrão e empregado, concordarem, conceder as férias em até 3 períodos, onde um não pode ser inferior a 14 dias e nenhum poderá ser inferior a 5 dias. É uma negociação bilateral. As partes devem entrar em acordo. Então, isto facilita o diálogo dentro das organizações. Este fracionamento das férias em até 3 períodos, desde que acordado entre os envolvidos, é a grande novidade que, entendemos, beneficia as duas partes. Isto é um avanço onde prevalece parcerias entre empregado e empregador para atender à necessidade de ambos. Diferente do passado, onde o empregado não tinha voz e muitas vezes era o sindicato quem intermediava as negociações. Ainda o artigo 136 diz que a época da concessão das férias será a que melhor resulte nos interesses do empregador. Então, ainda deve prevalecer o interesse do patrão, mas é algo que pode ser negociado entre as partes. Outra novidade é a proibição do início das férias nos 2 dias que antecedem feriados e dias de descanso semanal. Isto está no parágrafo 3º do artigo 134. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Um exemplo, neste ano de 2019 que estamos gravando, o feriado de Natal irá cair numa quarta-feira. Portanto, as férias não poderão iniciar na segunda-feira, dia 23/12 de 2019, pois está dentro dos 2 dias que antecedem o feriado de Natal. Desta forma, um exemplo, as férias poderiam iniciar no dia 19 de dezembro, pois o dia 20 é sexta-feira, dia útil, e o sábado, dia 21, também é dia útil. Não seria correto iniciar nenhum desses 2 dias, mas na quinta-feira sim. Outra situação que ficou fora da nova legislação é a proibição em parcelar as férias aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos. A lei anterior não permitia e agora é permitido.
E quanto ao abono pecuniário, que, simplificando, é a venda, de 1/3 das férias, isto continua? Sim, no artigo 143 diz que é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, reforçando aí que diz 1/3 do período de férias, isto quer dizer que, por exemplo, se você já tirou 21 dias de férias e sobraram 9 dias, você poderá converter 1/3 destes 9 dias em abono pecuniário, ou seja, 3 dias. Ou então, se tem direito ao período completo aí de 30 dias, continua podendo converter 10 dias em abono pecuniário. Pecúnia quer dizer dinheiro, tá? Ou seja, você troca seu descanso por dinheiro. Outras situações em relação às férias que não mudaram está no artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Assim, o empregado trabalha por 12 meses e o empregador tem mais 12 meses para lhe conceder as férias. Se não conceder neste período, deverá pagá-la em dobro. Em relação à remuneração, o artigo 142 diz que o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Ou seja, se você ganha na época das férias aí 3 mil por mês, é este o salário para cálculo destas férias, tá? Você vai tirar 30 dias, então receberá seu salário de 3 mil reais, mais 1/3 que é R$ 1.000. Ou seja, terá direito a um valor de férias de 4 mil reais, menos os descontos de INSS, imposto de renda, etc. Outro ponto que os trabalhadores inclusos no regime parcial de trabalho passam a ter direito aos mesmos 30 dias de férias dos demais trabalhadores. O antigo texto da CLT só garantia 18 dias de férias no ano para essa categoria aí de trabalho parcial. Com relação à falta ao trabalho, não houveram mudanças. Até 5 dias de falta durante o período aquisitivo, continua a ter direito a 30 dias de férias. Se tiver 6 a 14 dias de faltas, tem direito a 24 dias. Se for 15 a 23 faltas, 18 dias de férias. Se 24 a 32 faltas, tem direito a 12 dias de férias. Sabemos que é um tema bastante complexo, que gera muitas dúvidas, tanto quanto aos empregados, também os empregadores. Estamos dispostos a responder seus questionamentos. Este é o espaço para você interagir conosco através dos seus comentários. Eu sou a Sandra Bovo, da Porto Bovo Gestão Contábil. Somos especialistas em legislação tributária e queremos compartilhar com você este nosso conhecimento. Um grande abraço e fiquem com Deus.